conversar com o prefeito da cidade de Atibaia, o Saulo Pedroso de Souza. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. A gente falava agora há pouco, na transmissão, na meia hora exclusiva para a Rádio Bandeirantes aqui de Campinas, sobre as questões da enchente, citando, por exemplo, a cidade de Valinhos, onde tem um vereador querendo mudar ali, dar uma isenção para aqueles moradores que têm a casa atingida pelas águas, das enchentes. E eu queria saber do senhor como que está a situação na cidade de Atibaia. Tem sofrido com as enchentes, A gente teve nessa segunda-feira uma catástrofe praticamente na cidade de São Paulo, Foi um dia muito tenso, uma coisa que eu particularmente nunca tinha visto a cidade de São Paulo ficar naquele estado. Em outras cidades aqui do interior também nós tivemos muito problema com a chuva. Na região ali de mais para Botucatu, a gente teve problemas seríssimos também com as enchentes. E a cidade de Atibaia conseguiu passar bem por esse temporal do início da semana? Bom, boa tarde, novamente. Infelizmente, Atibaia também tem esse tipo de problemas, Atibaia é uma cidade que tem ali na próxima região central um rio importante, que é o rio Atibaia, que corta toda a área central da cidade. E ao longo do tempo, até acompanhando o comentário que a Rose estava fazendo aqui em relação à falta de obra, Ao longo do tempo, além da cidade não ter recebido nenhuma obra, o que a gente percebeu também que a ocupação irregular e desordenada, por parte de empreendimentos que irregularmente foram ocupando e parcelando a área de várzea do rio, com a construção do complexo Cantareira, a área de várzea do rio Atibaia, ela enxugou, e a cidade de Atibaia é uma cidade que alguns empreendimentos, então, nasceram ali nas proximidades das margens do rio. E no período de 2009, 2010, 2011, aconteceu lá uma enchente muito forte. Essa, sim, foi uma enchente que atingiu muitas casas, muitas residências, muitas famílias. Nós viabilizamos um projeto habitacional que atendeu as famílias que estavam em situação de extrema vulnerabilidade no município, mas obras importantes, elas demandam de grandes investimentos e a gente precisa de apoio do governo do estado. Por exemplo, o desassoreamento de todo o trecho do rio na área central. E a construção de diques, de polders, obras que vão fazer a contenção para que a gente não tenha que fazer o processo de voltar ao status natural da região, que é toda a desapropriação e a remoção das famílias, que talvez ficaria um pouco mais caro. Enfim, obras que estão dentro dos limites orçamentários, a gente viabilizou nesses 7 anos, mas ainda a cidade carece aí de grandes investimentos para que ela não tenha problema. Nesse ano, a gente teve lá uma chuva significativa, ela chegou próximo às residências, a inundação chegou próximo às residências, mas ainda não atingiu nenhuma casa. O que nos preocupa muito é o período de março, O mês de março é um mês mais delicado e é uma tendência de que as chuvas elas sejam mais falta, fortes. Prefeito? Projeto ou falta dinheiro, intenção política? Porque vai precisar de dinheiro do governo do estado. O governo do estado também não tem dinheiro nem para arrumar a capital, Aí o que falta? O que falta é investimento, mas são investimentos que fogem da capacidade do município, capacidade orçamentária do Hoje município. O orçamento de Atibaia é de quanto? É um orçamento de 600 milhões, mas 96... Uma obra dessa custaria 100 milhões, 100 milhões. 200 milhões. Só que 96% do orçamento do município, ele está comprometido com custeio. Então, nós não temos margem para fazer investimento. E o que existe também, no dia a dia, de maneira indireta, porque ninguém é muito claro com isso, é a omissão de outras esferas de governo do estado, governo federal, em relação àquilo que é responsabilidade deles. A área da saúde, por exemplo, existe indiretamente uma municipalização, uma transferência de responsabilidade por parte do estado, porque ele não cumpre com a obrigação dele, e o município que está lá na ponta da corda, na linha de frente com a população, acaba tendo que resolver até mesmo por imposição de sentença judicial. A judicialização é uma coisa comum no dia a dia das prefeituras, onde a decisão judicial obriga a prefeitura, por exemplo, a adquirir medicamentos de alto custo que são de responsabilidade do estado. Então, há uma confusão muito grande em relação às atribuições e às responsabilidades, que não permite que os municípios enfrentem os seus problemas. E as grandes obras, elas demandam de grandes investimentos ou linha de financiamento que você tem dificuldade de fazer a captação. A situação dos municípios hoje não é o caso de Atibaia, mas a grande maioria, pelo menos ali na região, a situação fiscal, a situação econômica, com esse período que a gente viveu recentemente de estagnação da economia, os municípios também sentiram. Então, o lastro financeiro para fazer captação de linha de financiamento também fica difícil, fica dificultado, fica limitado.
Mas o que a gente não pode nunca deixar de refletir é sobre como essas áreas foram ocupadas. Todas elas, a grande maioria, de maneira irregular, de maneira clandestina, né, na informalidade. E o município, por mais que ele faça lá a sua fiscalização, depois que um cidadão ele constrói uma casa irregular, por exemplo, numa área de várzea, o famoso levanta, cobre e pula dentro, a gente precisa de todo um caminho judicial para fazer a remoção dessa família e depois a reintegração de posse. Em alguns casos, a área é até particular, a gente não consegue nem ter legitimidade para fazer a reintegração de posse. Então, tem uma questão de consciência aí também, de cultura, né, de educação, que acaba atrapalhando esse processo aí. Vocês conseguiram amenizar essa questão da ocupação irregular no novo plano diretor? Ou ainda é um problema para a cidade? Nós, desde o início do nosso mandato, com a criação da Secretaria de Habitação, a gente estruturou um departamento para ser mais intensivo no processo de fiscalização. Então, no primeiro momento, estancar, não permitir que novos parcelamentos fossem se consolidando, fossem criados na cidade, com fiscalização intensa, inclusive com demolições. A gente chegou a ser duro lá em áreas particulares, fazendo as demolições de construções irregulares. E no paralelo, onde foi possível chegar com infraestrutura e iniciar o processo de regularização, a gente está fazendo. Então, o plano diretor é muito claro nesse sentido, inclusive com o objetivo de potencializar e flexibilizar, em termos de regras urbanísticas, a utilização de áreas que há possibilidade de ocupação de maneira mais organizada e ordenada, inclusive onde tem infraestrutura, para que a gente tenha produto para atender a população de baixa renda, porque esse foi um grande problema de Atibaia. Em outros municípios isso acontece também. A cidade vai meio que elitizando, vai crescendo. E Atibaia tem muito condomínio, né? De alto padrão, e a iniciativa privada não viabiliza. E aí isso sim é uma culpa do poder público, não articula a oportunidade para que empreendimentos de baixa renda sejam oferecidos na cidade e possam atender essa população que vem surgindo com as oportunidades de emprego que a própria cidade vai oferecendo. Atibaia abriu um campo industrial muito grande no eixo da Dom Pedro, por exemplo, que a gente está definindo como polo de desenvolvimento tecnológico no nosso plano diretor, para atrair novas empresas, inclusive com um projeto de incentivo para empresas de inovação. E isso transforma a condição socioeconômica da cidade. E essa população passa a não ter produto. Então, uma coisa que o nosso plano diretor está esclarecendo muito bem é a possibilidade de flexibilizar regiões para que a iniciativa privada possa viabilizar, então, todo tipo de empreendimentos para atender, inclusive, a população de baixa renda. Quando o senhor fala desse novo polo industrial e dos incentivos fiscais para poder atrair empresas, e o senhor falou que está interessado, né, nessa questão de tecnologia, Atibaia hoje, ela tem um alto índice de desempregados ou não? Vocês conseguiram ofertar emprego para quem mora lá? Porque eu sei que Atibaia tem muita gente de fora que mora em outras cidades e trabalha nessas indústrias, né? Porque às vezes o grande problema é mão de obra. Você pode até atrair uma empresa, mas você não tem um morador preparado para poder ter emprego. O que a prefeitura, quais são as duas frentes? Vocês têm as duas frentes? Primeiro você atrai a empresa e prepara a mão de obra. O que vocês estão fazendo? Isso, essa ideia de trazer empresas com bases tecnológicas, que trabalhem no setor, por exemplo, de eletroeletrônico, isso, em primeiro lugar, traz um valor agregado de receita para o município muito maior por causa do ICMS, muito maior do que os outros serviços, e uma qualidade de emprego melhor. Qual é o nosso desafio? Justamente esse. A nossa mão de obra ela não está qualificada ainda. Nos limites da capacidade do município, nós viabilizamos lá 4 unidades de capacitação, mas ainda a gente não consegue atender os empregos melhores, os mais qualificados dessas empresas. O que é que está acontecendo com a cidade de Atibaia? As empresas, quando chegam, elas trazem para a cidade também essa mão de obra qualificada do local, as pessoas que estavam trabalhando na empresa, no local onde ela estava. Ou se ela é uma empresa que está se instalando no Brasil ou no estado de São Paulo pela primeira vez, ele acaba encontrando essa mão de obra mais qualificada nas cidades grandes próximas a Atibaia. São Paulo, Campinas. O que é que a gente tem com esse movimento? A mudança dessas pessoas para a cidade, que é interessante, porque são pessoas que têm uma condição econômica importante no consumo da cidade. Vai consumir. Né? Só que ela também pressiona demanda de serviços na cidade e concorre
com os serviços que estão sendo hoje oferecidos para as pessoas que já são da cidade. O desafio é qualificar a mão de obra da cidade. A gente precisa dar um salto de patamar em Atibaia, que é viabilizar equipamentos que vão caminhar no paralelo com esse desenvolvimento. FATECs, a ampliação dos cursos das ETECs, da nossa ETEC, Instituto Federal. Né? A faculdade de Atibaia hoje passou a ser uma faculdade particular, uma universidade que tem ampliado a sua oferta de cursos, conversando, né, entre aspas, com a demanda da cidade, porque esse era um problema. O que a Atibaia formava, ela exportava para o mercado de fora, para cidades grandes que estão próximas de Atibaia. Aqui não é difícil você morar em Atibaia e conseguir um bom emprego na cidade de São Paulo, porque Atibaia está 50 minutos de São Paulo, né? 40 minutos de São Paulo. E Campinas a mesma coisa. São José dos Campos é um outro grande centro, também com grandes polos tecnológicos próximo à cidade de Atibaia. Então esse é o nosso desafio, e eu percebo que o plano agora, né, o caminho daqui para frente é fazer ela atravessar essa transição de cidade do interior, que era uma cidade pacata, onde todo mundo achava que era uma cidade de chácaras, dormitório, né? Para quem é ali da zona norte de São Paulo, da zona leste, que está próximo ali a Atibaia, para uma cidade de interior desenvolvida. Ela é hoje a maior economia da região, maior até que a cidade de Bragança, que é a sede político-regional da nossa ali, a famosa região Bragantina. Então a cidade de Atibaia é essa locomotiva do desenvolvimento, até pela posição geográfica dela. Serviços, tem importância? Ele tem esse reflexo, porque como ela vem crescendo no setor da indústria, tem uma agricultura bem estruturada, é nacionalmente conhecida como a cidade das flores e do morango, e parte da nossa economia está vinculada à agricultura. 25% das flores produzidas no Brasil hoje são de Atibaia. 50% do que é comercializado em Olambra, poucas pessoas sabem, mas é produzido na cidade de Atibaia, em termos de flores. Né? É o melhor morango do Brasil hoje, com o selo do Inmetro, do PIMO, da produção integrada, porque tem baixo teor agrotóxico. Então Atibaia é uma cidade que, por gerar essas oportunidades e com a chegada desse campo industrial, ela tem ajudado, tem contribuído no setor de serviços, que tem aí o complemento do turismo, fortalecido, encabeçado pelos 2 grandes hotéis da cidade, que tem caracterizado o turismo da cidade hoje, apesar de ter lá a Pedra Grande, o turismo de aventura, o voo da Asa Delta, né? o pouso de Asa Delta, lá o voo, que a rampa natural nossa é a Pedra Grande. Atibaia é uma cidade que tem muita área rural, é muito extensa, então a gastronomia de Atibaia também ela é bem qualificada, mas o turismo de negócios tem ocupado um espaço importante na economia da cidade, e os 2 grandes hotéis, o Bourbon e o Tauá, têm acionado nos seus eventos toda a rede hoteleira do município, sem contar o nosso calendário cultural, que ele é muito rico de eventos, de atrativos, que faz com que a rede hoteleira da cidade e a rede gastronômica, então, seja aquecida. Prefeito, eu quero pegar esse último ponto que você pegou, né, da situação do turismo, né, que é um grande mercado lá dentro da cidade de Atibaia, com a proximidade agora do Carnaval. Atibaia vai ter bloco de rua, o que vai ter no Carnaval de Atibaia? E fazer esse link também com a questão da segurança, né? Porque chega o Carnaval, todo mundo fica preocupado em como vai ser curtir o Carnaval, né? Se vai conseguir curtir de maneira segura. No ano de 2019, a cidade de Atibaia teve índices de criminalidade, né? Os menores desde 2001. Então vem numa queda importante, teve uma queda importante na criminalidade. Então, o que vocês fizeram para chegar, né, nesse índice mais baixo no ano de 2019? Como está o preparo da segurança para o Carnaval e o que vai ter de bom no Carnaval também, né? O Carnaval de Atibaia é um carnaval de destaque ali da região também. Nós temos lá o famoso desfile dos bonecões, que são bonecões que são produzidos inclusive pela comunidade. As pessoas que querem participar do Carnaval, elas participam de uma oficina durante 4 ou 5 meses, então cada um produz o seu boneco, né? E no Carnaval eles desfilam com a marchinha no centro da cidade, na Matriz. É uma espécie de matinê, mas não é um matinê, porque é um carnaval mais voltado para a família, porque a administração pública, ela realiza os eventos, o Carnaval, pensando no fortalecimento do turismo, né? No potencial que ele pode atrair, pode ser como um grande atrativo para a cidade nesse período do Carnaval, nos 4 dias de Carnaval, que inclusive mexe com todo o setor de serviço da cidade, em especial a rede hoteleira e a rede gastronômica. Mas para a administração pública, o Carnaval é um grande problema, na verdade, né? Administrar o Carnaval, porque ele vem junto com a alegria, junto com as festas,
as grandes movimentações que acontecem e que acabam trazendo transtorno para a cidade. A gente tem lá, por exemplo, o Zé Pereira, que é o famoso bloco do Zé Pereira e o do Caveirão, que acontecem cada uma semana antes do Carnaval, uma sexta-feira e o outro 15 dias, o Zé Pereira é amanhã, que tem um bloco lá de 5, 6 mil pessoas. E depois que desmobiliza o evento, depois que a estrutura pública sai, em especial os adolescentes, aqueles que bebem muito, que consomem muita bebida, eles praticamente destroem todo o ambiente, quebram tudo. E aí vem toda aquela intervenção das forças de segurança e acaba passando a ser o que era para ser uma diversão, uma alegria, um atrativo turístico para a cidade, passa a ser um problema, né? Em especial o que é público, né? As pessoas depedram, fachada de loja. Então a gente tem muito esse tipo de problema. E o que é que a gente fez na área da segurança? Tem feito para o carnaval ser um carnaval mais tranquilo. A gente está evitando o deslocamento dos blocos, fazendo com que esse evento aconteça num local específico e que o acesso seja controlado, fiscalizado pelas instituições de segurança. A gente tem uma atuação em conjunto lá chamado GGI, o Gabinete de Gestão Integrado. Então, esse gabinete tem atuação, uma atuação estratégica de todas as instituições de segurança, somado aos investimentos em tecnologia que nós fizemos e a ampliação da nossa Guarda Municipal. Nós dobramos nosso efetivo de 65 para 115 e fizemos um investimento que foi a muralha digital cercando todas as entradas da cidade e mais 100 câmeras na parte interna da cidade em pontos estratégicos que nos ajudam então a monitorar toda essa movimentação que acontece na cidade. Não só no carnaval. Isso refletiu significativamente na redução dos índices de criminalidade do município. Atibaia, no ano 2009, fechou com 2 homicídios apenas, né? Foi a cidade mais segura do estado de São Paulo. Acho que teve uma outra cidade, se eu não me engano, foi Poá, foi a cidade que ficou ali. São dados, estatísticas internacionais, né? Comparados a estatísticas internacionais. E no carnaval a gente tem então toda essa mobilização para evitar no acesso ao evento bebida, garrafa de vidro, equipamento que possa ser utilizado numa eventual arma, né? Briga, ou como arma numa eventual discussão, bate-boca, empurra, enfim. O que infelizmente é uma coisa comum acontecer no carnaval. Como está a situação da dengue na cidade de Atibaia? Com a proximidade do verão agora, com a proximidade não, a gente está no verão, né? Mas nesse período que se intensificam as chuvas e ao mesmo tempo está calor, o sol trincando, né? A nossa preocupação aumenta, de fato, mas em Atibaia a situação é uma situação controlada. A gente faz um trabalho de conscientização. Nós contratamos o ano passado mais agentes para equipar lá estruturar nosso setor de prevenção, né, de fiscalização. Na verdade é de monitoramento. Os agentes de combate aos vetores, eles são agentes de monitoramento. A gente faz um trabalho de conscientização, mapeado já os pontos que são mais críticos da cidade. O que é problema do município, vamos dizer assim, está externo às residências, né, da porta da casa das pessoas para fora. A zeladoria da cidade tem dado conta e a gente criou lá um sistema online na ouvidoria. Então, uma simples fotografia já encaminha a demanda para a Secretaria de Serviço. A gente já faz a limpeza imediatamente, não está chegando nem a acumular. Mas dentro da Secretaria de Saúde ainda a situação é controlada. Prefeito, vamos falar então do Festival da Pizza, né, que está acontecendo na cidade de Atibaia. O festival é uma marca interessante. A gente Atibaia não tem só o Festival da Pizza. A ideia dar visibilidade a esse potencial da cidade, que é ter uma rede gastronômica fortalecida, de qualidade. Isso movimenta não só a cidade, movimenta toda a região, porque as pessoas criam aquela expectativa de conhecer, né, os diversos produtos, ou os diversos pratos, ou as pizzas que os festivais apresentam. A gente tem o festival gastronômico e o festival comida de boteco também. E cada ano que passa, a gente só aumenta a participação, não só dos estabelecimentos, mas também das pessoas que votam através da internet e escolhem os melhores pratos em termos de apresentação, de qualidade, de sabor. E também tem uma equipe técnica que faz toda a avaliação para a gente premiar, então, o melhor estabelecimento e o melhor prato. E o Festival da Pizza é um deles, né? Um dos que a gente faz para poder melhorar ainda mais o potencial das pizzarias, não só das pizzarias, mas do setor gastronômico da cidade. Vai até que dia?
vai até... Diego, me ajuda aí que agora fugiu aqui. Agora Ixi, você me pegou peguei de surpresa. Vamos ver se eu tenho aqui no release rapidinho. Eu acho que vai mais até abril, né? Abril, 30, até abril. mais uns 30, 40 dias. Tá certo. Queria agradecer a presença do prefeito Saulo Pedroso de Souza de Atibaia aqui no Bastidores do Poder. Obrigado, Valeu. Marcos. Obrigado, Rose. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando da nossa querida cidade de Atibaia. Rose, valeu. Valeu, bom final de semana, pessoal. Descansem bastante. Para quem vai pular carnaval, pule com cuidado, com muita consciência, né? Juízo, né? Juízo para você, viu, Marcão? Não, eu vou ficar bonzinho esse final de semana. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique agora na TV Band Mais com Kátia Fonseca, é o melhor da tarde. Na Rádio Bandeirantes tem Rádio Livre. Tchau, tchau.